Olá pessoal, eu sou Getro Menezes, esse é o programa Divã do Getro. E no Divã de hoje, quero falar sobre algumas questões. Uma delas é sobre o Dia das Mães, né? Um dia tão esperado, principalmente nesse momento de pandemia, né? Acredito que a grande maioria dos filhos e das mães estão criando essa expectativa de ter essa proximidade com o filho, com a filha, né? E assim também os filhos querendo ter esse contato com a mãe, que é muito importante. Eu, por exemplo, já não tenho mãe desde 1997, né? A minha mãe morreu. A gente sabe que tem algumas mães, né? E eu conheço algumas que são as supermães, né? E eu fico imaginando o quanto essas supermães, já que a gente vai falar do Dia da Mãe, né? O quanto essas supermães sofrem em casa, principalmente neste atual momento que a gente está vivendo, de pandemia. Algumas têm o seu trabalho fora, algumas têm a própria atividade da casa que não é dividida com o companheiro, algumas outras vão ter o filho ou os filhos para poder cuidar e fazer a aula online juntamente com eles. Tem a cobrança da própria empresa onde trabalha, né? Eu atendo pessoas que estão ainda hoje estão conseguindo, depois de um ano, se organizar melhor nesse aspecto de trabalhar em casa, ter que cuidar do lar, ter que cuidar do filho, ter que cuidar dela mesma, ter que cuidar da casa, ter que cuidar do trabalho, ter que cuidar do monte de coisa, comprar o que vai comer amanhã e assim por diante, né? Ou o que vai almoçar no mesmo dia e tal. Então, essa sobreposição de atividades, né, essa quantidade de atividades que uma pessoa se encarrega de fazer e que às vezes ela mesma acaba se intitulando "eu sou uma supermãe", é um peso que ela carrega para ela. Essa é a grande verdade, né? No final de tudo isso, quem se sente cansada é ela, esgotada física e psiquicamente. Eu converso com mães que na clínica se sentem esgotadas, muito mais psicologicamente, psiquicamente do que fisicamente. E em cima dessa questão de mãe tem uma expectativa muito grande, né? De que ela tem que dar amor, de que ela tem que atender, de que ela tem que cuidar, de que ela tem que ser a mulher perfeita para o marido. Então, em torno de toda essa ideia dessa figura da mãe, né, existe toda essa mística. Existe toda uma expectativa criada, tanto pela sociedade, né, pela igreja, existe as referências, né, da igreja, da família, dos pais, né, que fizeram com que fosse criada essa ideia de que o casamento tem que ser cuidado pela mulher, a mulher tem que se dedicar, tem que ser a dona do lar, tem que muita coisa, né? Precisa saber se a pessoa tem estrutura para ser tudo isso que desejaram para ela, né? Porque às vezes ela entra num casamento cumprindo o desejo dos outros, né? E o desejo dela fica só no campo da ilusão. Por isso que muitos casamentos acabam indo por água abaixo também. As pessoas não conversam sobre essas questões. Uma pessoa é sobrecarregada e às vezes se vê órfã de toda essa questão que ela sobrecarregou porque outras pessoas começam a fazer, né? Tem um exemplo legal de uma esposa que cuidava do marido há muitos anos e aí esse marido melhora e começa a se cuidar sozinha, a se virar, a sair de casa e tal. E essa mulher se vê órfã desse cuidado que ela tinha, né, pelo marido, né? E aí ela se perde. Quem sou eu agora, né? Porque eu era aquela que cuidava. Agora eu não sei quem eu sou mais, né? Então aí falta o desejo, né? Qual é o meu desejo? Qual é aquilo que eu quero fazer de fato que vai me deixar feliz, que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir eu mesma, né? Isso não quer dizer que não possa ser casada. Você pode ter o seu desejo, mesmo casado, qual o problema, né? Cada um tem uma vontade própria, então o casamento ele é uma construção, né? Ele é uma construção entre as partes, né?
A gente vai abrir mão de coisas, não vai abrir mão de outras, vai ter vontades próprias, desejos que são muito, muito peculiar, nosso, né? E cada um tem uma vida, cada um tem uma forma de se comportar no meio desse relacionamento para que ele cresça. Não você ceder demais, nem a outra pessoa ceder demais, mas todo mundo ter uma participação ativa nesse negócio, para que ele seja bom para todo mundo, né? Então essa mãe, já que a gente está falando de mãe, né? Amanhã é o dia das mães, se cria essa expectativa grande, né? O filho cria uma expectativa, pô, minha mãe não me ama. Mas de onde você tirou isso, que ela não me ama, né? Essa mãe também que cuida demais, né? Será que ela não quer ser cuidada? Será que ela não quer ser desejada? Será que ela não quer ser olhada? Será que essa não é um grito de alerta? Olha quanta coisa eu estou fazendo aqui para todo mundo. E o que vocês estão fazendo para mim? Qual é a contrapartida que eu tenho disso? Eu não aguento mais fazer e nunca ter uma contrapartida. Mas eu continuo fazendo porque eu tenho uma falsa ideia de que sou feliz fazendo isso. Parece que é viver de migalha, né? É uma coisa para pensar. Então, são essas questões que acho que é importante trazer para esse momento de Dia da Mãe, no meio de pandemia, e de criar muitas expectativas em torno da mãe. A mãe, antes de ser mãe, é um ser humano, né? É uma pessoa que às vezes entrou num relacionamento com uma expectativa, né? Talvez falsa expectativa, um falso desejo, uma fantasia em torno de uma coisa que ela esperava que fosse o casamento perfeito. A grande maioria das pessoas que procuram uma análise, que separaram, criaram essa expectativa do casamento perfeito, né? E aí às vezes ele não se realiza, porque o que é o casamento perfeito também? O que é isso? Será que a gente sabe o que é o casamento perfeito? Então, peraí, né? Vamos entender melhor o que é esse acordo entre duas pessoas ou mais, né? Hoje em dia a gente tem que estar com a mente muito bem aberta, porque desde sempre, né, essas modalidades de casais, ela existe, né? Quem não tem a mente aberta para isso ainda está fadado ao fracasso, essa é a grande verdade, né? Então, dentro de toda essa ideia de Dia da Mãe, né, eu honestamente, eu penso que a mãe é só uma pessoa, um ser humano que precisa também de tempo para ela mesma, dentro de tudo isso que ela é, entre aspas, obrigada a fazer. A mãe, ela deve ser mãe até um determinado momento, né? Que é a cuidadora, aquela que vai dar o suporte para a criança que ainda não sabe se movimentar no chão da vida, né? Diferente de um animal, né? Se a gente solta um ser humano com os primeiros anos de vida, deixa ele à mercê do mundo, ele vai morrer de fome, vai morrer, né? Fome e sede, isso se não for atacado por algum outro animal. Então, essa expectativa criada é coisa do mundo. É por isso que as pessoas sofrem a clínica com determinadas neuroses, né, que acaba atrapalhando a sua vida, o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua expectativa, o seu sonho de vida, né, as suas escolhas, né, porque fica presa a questões que é muito mais fantasiosa do que real, né? Real é o que a gente está vivendo nesse momento aqui agora, é a pandemia, eu ter que, de repente, passar o Dia da Mãe online, ou eu ter que ir lá visitar minha mãe, sabendo que vou ter que ir de máscara, tomar todos os cuidados possíveis, né? Então, esse é o mundo atual que a gente está vivendo.
A maior dificuldade nossa, às vezes, é lidar com essa realidade, porque a gente fantasia. Fantasia como fantasia mãe, que ela tem que me amar, ela tem que me reconhecer, ela tem que bater o carimbo de que eu sou um filho bonito, querido, cheiroso, inteligente, que vou dar certo na vida, ela tem que reconhecer que eu trabalho bastante, ela tem que demonstrar esse amor por mim, né? Mas que é o amor, né? Segundo a psicanálise, o amor é uma coisa inventada, né? Não dá para definir o amor, cada um vai ter uma definição. Quando a gente pergunta o que é o amor, principalmente para essas pessoas que falam, minha mãe não me ama. Então me fala o que é o amor. O que é o amor para você? Me explica. Todo mundo se enrola, todo mundo se enrosca, porque qual é a definição? O que seria esse amor dessa mãe para você, né? Então defina primeiro o que é esse amor, se é que ele existe. Às vezes é só uma boa relação, um bom diálogo, o respeito pela pessoa, né? O respeito pelo que ela faz, pelo que ela já fez, o respeito pelo ser humano, né? Não criar tanta expectativa da perfeição, porque a perfeição não existe, né? A perfeição também é coisa que é criada na nossa cabeça. Foi coisas que nós ouvimos durante toda a nossa existência, né? Desde criança, de que vai ser perfeito, vai ser um excelente jogador de futebol, um excelente dentista, um excelente engenheiro, um excelente arquiteto, vai ser um monte de coisa. Aí você faz aniversário, eu desejo as maiores coisas do mundo para você, eu desejo que você seja isso, seja aquilo, seja a bexiga toda, aí no fundo você é só o que você quer ser, cara. Você não quer nada daquilo que te desejaram, né? Então a gente acaba fazendo parte de um processo durante a nossa vida até a vida adulta, até esse momento que a gente está vivendo, e busca um sentido para tudo isso, né? A gente vai buscar um sentido na análise e sai de lá quase que sem. Fala, caramba, né? Não sabia que eu ia entrar de um jeito e sair cheio de perguntas para mim mesmo. A gente quer encontrar o sentido, o eixo das coisas, mas não tem o eixo das coisas, né? Não tem o sentido. O sentido da vida é esse, né? É a dinâmica. O tempo todo a gente tem que saber transitar por esse mundo, né? E é legal, né, sobre encerrar o Dia da Mãe, eu só acho que todas as mães merecem respeito, mas as mães também têm que se dar esse respeito por saber que elas têm vontade própria e tem que ter essa vontade própria e fazer a sua vontade, porque senão muitas vão viver frustradas durante a vida toda, né? Então o maior presente para o Dia das Mães, eu desejo para as mães que elas realizem o seu próprio desejo, que elas tenham vontade própria, que elas se conheçam, que elas sejam donas de si, da sua própria vontade, da sua própria caminhada. Isso independe de estar casado ou não, né? Se você tiver um companheiro que vai te respeitar e entender isso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Então, sobre outro tema que eu acho importante a gente falar nesse momento, é que muitas pessoas têm me perguntado o que vai acontecer com o mundo depois da pandemia. Como se a gente soubesse, né? Então, isso já é sinais de uma ansiedade, de querer ter um controle sobre as coisas, né? Quando a gente tem essa tendência a querer dominar, controlar, né? Normalmente eu sou ansioso, porque quando eu perco essa possibilidade de saber o que vai acontecer com o mundo daqui a alguns meses, pós-pandemia, isso já me gera um desconforto. Eu não saber o que vai rolar. Eu não saber para onde vai. Caramba, o que vai ser daqui 3 meses? Eu vendia, eu fazia as minhas publicidades, eu tinha um comércio, e agora? Como é que vai ser, né? Eu recentemente estava na rua comprando uma água e tomando um café, e o cara do dono da lanchonete estava falando para outro amigo também de lanchonete, que o melhor período dele foi da segunda etapa da pandemia. Então as pessoas têm que se habituar, têm que criar esse mecanismo, né, de sobrevivência diante das situações que a gente está vivendo, e uma delas é essa,
né? Talvez a gente não saiba mesmo o que vai acontecer e nem dá para saber. Quem sabia que o Brasil e o mundo ia passar por tudo isso? Ninguém. Então a gente teve que se adaptar aos poucos, né? A gente tem que se adaptar, trazer, por exemplo, o trabalho para as redes sociais, né? Coisa que eu não fazia, então eu tenho que passar a fazer isso, né? Passar a conversar aqui, né? Criar outras maneiras de poder se comunicar, de poder interagir, né? Então, quem já estava fazendo isso nas redes sociais há mais tempo, talvez tenha mais facilidade, né? Então, a gente que está iniciando, talvez tenha um pouco menos. Então, eu peço até orientação, dica, sugestão e tudo mais, para que a gente faça com que isso seja gostoso de ouvir, seja gostoso de compartilhar, seja gostoso de falar, seja gostoso de poder indicar para alguém, né? Falar, olha, pô, vamos ouvir um programa tal que está falando uma coisa bacana, que é exatamente isso, é a gente saber que esse momento atual, a gente tem que ter essa habilidade, né, de poder ser resiliente. Nem todo mundo tem. Não vamos também ser hipócrita, porque algumas pessoas vão encontrar maior dificuldade para entender esse momento atual, para poder se colocar diante dessa situação atual que estamos vivendo, que é a pandemia, o isolamento, a falta de contato, né? Não poder ir em determinados lugares, e se tiver que ir com todos os critérios de higienização, né? Se você costuma andar pela rua, vários lugares que reabriram tem placas dizendo que tem que acompanhar o decreto tal sobre a higienização do lugar, as pessoas têm que entrar de máscara, tem um número limitado de pessoas para entrar. É a nova regra do jogo, né? Isso não quer dizer que o mundo acabou, que não vai ter mais possibilidade. Talvez alguns vão ganhar menos, outros vão continuar ganhando a mesma coisa, outros vão... Mas é o mundo, a vida é assim. A gente tem que aprender a trabalhar também com essa possibilidade, né, de que nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai estar no topo, né, porque a vida é assim, né? Às vezes a gente mesmo tem altos e baixos, né? E isso é importante para que a gente crie soluções, para que a gente invente novas formas e fórmulas de poder atuar nesse mundo atual, né? O mundo já vem sofrendo mudanças há muitos anos, né? O século XXI, ele é um século que trouxe diversas mudanças. A internet, ela é uma mudança extremamente radical na vida de todo mundo. Ela é um instrumento para se comunicar com as pessoas, principalmente nesse momento de isolamento, né? Então, acho que é isso tudo. Talvez a nossa maior dificuldade, né, seja criar expectativas altas demais, tanto para as mães, como com o que vai acontecer pós-pandemia, como o que vai acontecer com a minha vida depois que tudo isso passar. Essa é uma preocupação que você só vai gastar energia pensando nisso, que a gente não sabe o que vai acontecer. Não temos a menor ideia, não dá para ter o menor conhecimento do que se vai se passar. O que outros países estão fazendo talvez não seja a mesma coisa com o Brasil. Alguns países já estão abrindo até para festa, né? Então calma, vamos esperar, vamos com calma, inclusive com a gente mesmo, né? Se a gente ficar criando expectativas, mas será que eu vou conseguir ter a mesma número de seguidores? Tem muita gente preocupada com isso, né? Com o próprio comércio, como eu vou vender, loja física, loja virtual, se a vida vai mudar, se eu vou perder o emprego. Quer queira ou não, esse momento de pandemia fez com que todo mundo se mexesse, se virasse, repensasse a própria vida, os relacionamentos, a vida profissional, a vida conjugal. Teve muita separação na pandemia, teve gente que ficou junto, teve gente que ia separar e voltou a ter um relacionamento mais saudável. Teve gente que saiu do emprego, teve gente que ficou, teve gente que abriu um negócio, saiu do emprego, teve gente que tinha 2 e abriu mão de um e vai se dedicar ao outro, né? Então tem tudo. A gente precisa experimentar, desde que isso não seja nocivo nem para você, certo? E nem para as pessoas que vão experimentar esse seu novo jeito de ser, né? Então é isso, é a gente ter um pouco mais de confiança
em nós mesmos sem criar a expectativa, a esperança de que alguém vai falar que você tem potencial. Quem é esse alguém, né? É o pai, é a mãe. A gente fica, às vezes, o tempo todo correndo atrás desse pai, dessa mãe, para falar assim, cara, você é muito bom no que você faz. Mas será que você precisa ouvir isso depois de adulto, que você é bom no que você faz? Será que você não tem condições suficientes de falar assim, eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu sei que eu estou oferecendo uma coisa boa para a sociedade. Eu sei que o que eu estou fazendo hoje é muito melhor do que eu fazia, que me traz alegria, prazer e satisfação. Então eu vou trabalhar com essa ideia, né? Quantas pessoas você conhece, já ouviu falar, que abriram mão de um trabalho, de um emprego onde estava infeliz e abriu o próprio negócio, começou a ser feliz, né? Eu, por exemplo, faço isso e sou muito feliz com a minha vida na psicanálise. Então hoje a psicanálise, que é a minha rotina profissional, que é da onde é aonde eu me dedico e deposito a minha energia psíquica e até física, é o que me dá prazer, é o que eu gosto, né? Então, esse divã, ele serve para que as pessoas se abram, possa falar o que quiser. A mim compete escutar e olhar, né? Analisar, fazer a minha leitura analítica sobre tudo que foi falado e devolver para a pessoa aquilo que é necessário, né? Bom, encerramos aqui esse momento. Eu, na verdade, queria simplesmente dar um recado no Dia da Mãe. Mãe, mas seja você, né? Seja você mesma, que é muito importante. Tenha vontade própria, tenha desejos seus, né? Seja feliz, seja honesta com você mesma. E é isso, você é um ser humano. O ser humano, às vezes, ele pode amar uns muito mais do que o outro, pode, às vezes, não demonstrar esse amor que o mundo e a sociedade espera, mas isso não quer dizer que essa mãe não ame, né? E, às vezes, pode também não ter esse mesmo carinho que outras mães têm. E qual o problema, né? Qual o problema? É só um ser humano vivendo uma vida normal como outra qualquer. Obrigado. Até o próximo programa.